Terceiro News. Bom dia, meu nome é Pedro Brunello. Bom dia, meu nome é Lucas Cali. E hoje está começando mais um Terceirão News. E a gente vai começar falando sobre uma coisa que eu acredito que seja muito importante na vida de todo mundo, uma coisa muito importante que a gente vai estar trazendo para vocês aí, que são alguns vestibulares da região, trazendo como funcionam as provas, como é o tipo de vestibular, como funciona a inscrição, taxa de inscrição e isentar a sua taxa. Exatamente. Que existem algumas universidades que você consegue fazer isso e é isso. E como eu falei, né, vamos falar sobre algumas universidades aqui. Uma universidade muito importante que eu acredito para a nossa região mesmo é a Unicamp, né, que é uma universidade muito conceituada aqui na região. E eu acredito também que esse ano muitas pessoas vão prestar vestibular aí para a Unicamp, e a gente vai falar sobre um pouquinho ela agora. E a gente vai falar um pouquinho das perguntas mais frequentes que os alunos fazem, que é como uma delas, né, é como ingressar na Unicamp. Então, a única maneira de ingressar na Unicamp é pelo site da Convest, responsável pelo processo seletivo da Unicamp. Exatamente. E como eu disse, tem algumas universidades, algumas escolas assim, que você consegue receber alguma isenção da sua taxa de inscrição. Que no caso da Unicamp, se o candidato ter baixa renda, se ele ser candidato aos cursos de licenciatura em tecnologia no período noturno, ou funcionário da Unicamp ou FUNCAMP. E além disso, a Unicamp também oferece redução da taxa de inscrição, aí nesse caso não é a isenção, é uma redução para os candidatos que estiverem matriculados no ensino médio, em cursinho pré-vestibular ou em algum curso superior e possuírem renda menor ou igual a 2 salários mínimos. E também quem estiver desempregado pode solicitar esse corte aí de 50%, essa redução de 50% na taxa de inscrição. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre uma pergunta que eu acredito que muita pessoa faz, é uma dúvida que quase todo mundo tem, que é como é essa prova, como que é esse vestibular da Unicamp. Certo. A prova da Unicamp consiste em 2 etapas. A primeira etapa, que é Ciências Humanas, Artes, Exatas e Tecnologia. A segunda etapa é Ciências Biológicas e Saúde. Isso. E agora, no primeiro dia são 6 questões de língua portuguesa e literatura, 2 questões interdisciplinares de inglês e 2 questões de ciências da natureza. Já no segundo dia, para os candidatos da área de ciências biológicas e da saúde, são 2 questões de ciências humanas, 4 questões de matemática, 6 questões de química e 8 questões de biologia. E para os candidatos da área de ciências exatas e tecnológicas, 2 questões de ciências humanas, 6 questões de matemática, 6 questões de química e 6 questões de física. E para os candidatos da área de ciências humanas e artes, 2 questões de ciências humanas, 4 questões de matemática, 6 questões de história, 6 questões de geografia, 2 questões de filosofia e sociologia. E isso foi uma breve explicação para vocês do vestibular da Unicamp. Agora a gente vai dar uma outra opção para vocês, que é a FATEC. Isso. Mais uma pergunta que muita gente também deve ter, que é como é o vestibular da FATEC. O vestibular da FATEC é dividido em 54 questões. Nas provas objetivas, o aluno precisa ser capaz de interligar conceitos, fazer análises e ter capacidade de raciocínio. Cada disciplina terá um peso diferente dependendo do seu curso escolhido. E os pré-requisitos para você ingressar na FATEC, para o candidato se inscrever no vestibular da FATEC, precisa ter alguns seguintes requisitos. E os pré-requisitos para entrar na FATEC, para se inscrever na FATEC, são os seguintes: você precisa ter o ensino médio completo, de maneira regular ou por provas e avaliações, e o histórico do ensino médio completo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prova da FATEC. A prova da FATEC ela é dividida somente em um dia mesmo, só uma etapa de prova, que são 5 questões de cada matéria
Inclusive, uma matéria que eu achei muito diferente na BE é a matéria de raciocínio lógico, como eu disse no começo. E a única que foge desse número são as multidisciplinares, que são inglês, essas matérias assim, daí no caso são 9, mais a redação final. Para você fazer a inscrição para a FATEC, é só você entrar no site da FATEC e realizar a sua inscrição, apresentando o seu certificado de conclusão do ensino médio. E esse foi um pouquinho dos vestibulares que a gente escolheu para falar para vocês hoje no Terceirão News. E espero ter ajudado vocês, Lucas também. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção.